Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa se cuidando, tá? Dentro da nossa aula de produção textual, nós vamos abrir o nosso livro na página 45, tá? Onde nós vamos falar a respeito do foco narrativo. Tá? Nós vamos aprender a respeito do que é o foco narrativo e as suas características, tá? Então, a partir da página 45, nós temos o seguinte, que o foco narrativo é o ponto de vista utilizado pelo narrador para contar uma história. Sempre dentro de uma história, sempre dentro de um conto, existe um narrador. E esse narrador ele vai ser fundamental para a contação dessa história. A partir daí, nós temos duas características principais a respeito do narrador. Ele pode estar em terceira pessoa, o foco narrativo, como também o foco narrativo ele pode estar em primeira pessoa. Tá? Depois a gente vai ver um pouco mais lá na frente a respeito de cada um desses, tá? Então, o foco narrativo, ele apresenta uma perspectiva pela qual o narrador opta por relatar os acontecimentos de uma história. E aí ele vai contar esses acontecimentos, ele vai contar esses casos, ele vai descrever essa história a partir da perspectiva do foco narrativo, em primeira ou terceira pessoa, certo? Então, os outros nomes dados ao foco narrativo, ele pode ser ponto de vista, certo? Pode ser a visão do narrador, a perspectiva narrativa e o aspecto narrativo. Então, são esses elementos que fazem parte, ou melhor, que tem outros nomes a respeito do foco narrativo. Todos esses, obrigatoriamente, está ligado à narração. Tanto o ponto de vista, como a visão, como a perspectiva, como o aspecto, ele está totalmente ligado, totalmente alinhado com a narrativa, certo? Dentro do foco narrativo, como eu falei agora há pouco, existem duas outras características também. O foco narrativo ele pode estar em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Dentro da terceira pessoa, nós temos aonde o narrador ele não participa ativamente dos focos, dos acontecimentos que estão ocorrendo naquela história, naquela narrativa. Ele não participa diretamente, ele não é um personagem inserido nessa história. Ele conta, digamos, de fora, ele participa de fora da contação dessa história. Ele é um observador, como o próprio nome diz, ele observa os acontecimentos e vai discorrendo toda aquela narrativa, vai contando toda aquela narrativa a partir da sua visão, da perspectiva que ele tem de fora do que está acontecendo ali dentro da história, certo? Então, a narrativa, ela assume um caráter mais objetivo dentro do foco narrativo em terceira pessoa, certo? Então, ele tem um caráter mais objetivo. Ele participa, ele vê mais objetivamente os acontecimentos. Tendo em vista que o narrador observa a história e transmite aos leitores o que vê. Foi o que eu falei anteriormente, ele está ali como um observador, certo? Ele pega a história está descrevendo, quando nós vamos ler um livro, uma história, um conto, não é? Uma narrativa, e a gente vai observando que o narrador ele está contando em terceira pessoa. O foco está em terceira pessoa, uma vez que ele não está participando daquela história, ele é apenas um observador, um narrador observador, como também o foco narrativo em terceira pessoa, certo? Quando o foco narrativo está em primeira pessoa, aí sim, o narrador ele tanto participa como também pode observar, pode ser também um observador também. Mas aí a gente pode ver que ele está participando da narrativa, ele está participando da história. Ele não é apenas um observador, mas também ele é um personagem daquela história. Ok? O narrador, no nosso livro, fala assim, o narrador é também um personagem. Isso quando o foco narrativo está em primeira pessoa. Ele é um personagem podendo contar histórias sobre ele mesmo ou sobre outro personagem, ok? Então, a história pode se valer, ele pode contar aquela história em terceira pessoa, tanto a dele mesmo,
como de outro personagem, mas ele está diretamente ligado, integrado, melhor dizendo, naquela história. Ele participa, ele é um personagem daquela história, seja sobre a sua vida, como também de outro personagem, ok? Os traços já diferentes na foco narrativo em terceira pessoa, os traços eles são subjetivos. Uma vez que lá em terceira ele é objetivo, aqui em primeira pessoa ele é subjetivo. Pode se manifestar tendo em vista o envolvimento emocional do narrador da história. Uma vez que ele é personagem, não tem como não ter essa ligação no que diz respeito ao envolvimento emocional. Ali a gente vai saber se, a gente não vai saber tão somente que ele está observando, não, a gente vai saber todas as sensações, todos os sentimentos, todas as questões que o narrador ele sente, porque ele está sendo o personagem. Então, para resumir, o foco narrativo em terceira pessoa, o narrador ele não participa da história e, além do mais, ele é isso acontece de caráter objetivo. Já em primeira pessoa, quando o foco narrativo está em primeira pessoa, o narrador ele faz parte da história e ele pode estar contando a sua história, como também uma de terceira pessoa, certo? E esses traços que acontecem na história é subjetivo. Ok? Por quê? Porque ele tem essa questão do desenvolvimento emocional, certo? Partindo para a página 46, nós temos um exemplo de um trecho do diário de Lúcia Helena. E aí a gente vai ver, eu vou botar aqui para vocês, essa história, não é? E aí vai contar a história de Lúcia Helena, tá? Ela vai descrever em seu diário o que acontece com a vida dela. A partir do diário, a gente já pode observar que essa narrativa, ela está em primeira ou em terceira pessoa como narrador observador. Ela está em primeira pessoa, porque ela está contando a sua história. Ele não está sendo apenas um observador, ele está contando a sua história. Quando se trata do diário, da narrativa de um diário, nós podemos saber que aquele foco narrativo está em primeira pessoa, porque o personagem principal, pode ser também, ele pode ser um personagem principal, como também ele pode contar a vida, os acontecimentos também de outra pessoa, mas a gente vai observar que o narrador faz parte daquela história. E aí ela conta o seguinte: 15 de julho, é só um pequeno trecho, eu vou ler para vocês. Fiquei alguns dias sem escrever. Para falar a verdade, não gosto muito de escrever. Quando ela fala fiquei alguns dias, já dá da gente observar que essa história já faz parte sim do narrador, do foco narrativo em primeira pessoa, uma vez que a gente observa esse verbo, fiquei. Nós lá, mais à frente, a gente pode observar muitos outros indícios que falam, uma vez que ela diz não gosto, certo? Chorei, esse verbo chorei, fiquei, esses verbos eles vão estar presentes na narrativa e vão salientar para a gente que o foco narrativo está em terceira pessoa, ok? Mas lá na frente, na página 47, nós temos o entendimento sobre quando o narrador ele é observador e quando o narrador ele é o narrador personagem, tá? Quando fala o seguinte, quando o narrador observador é aquele que apenas observa os acontecimentos. Emprega-se o foco narrativo em terceira pessoa, que tem tudo a ver com o que a gente já falou, tá certo? Mas aqui ele vai dar uns trechos a respeito desse entendimento. E aí ele fala também quando o narrador personagem, ele participa da história. O foco narrativo em primeira pessoa. Então, assim, quando tiver o narrador observador, diretamente esse narrador, o que ele quer dizer com isso? Quando tiver o narrador observador, ele está diretamente ligado ao foco narrativo em terceira pessoa, certo? Quando o narrador personagem, ele está ligado objetivamente ao foco narrativo em primeira pessoa, uma vez que o personagem participa da história.
uma vez que o narrador participa da história. E aí se divide em narrador observador, nós temos o foco narrativo em terceira pessoa, e o narrador personagem, e aí está ligado diretamente ao foco narrativo em primeira pessoa. Bem embaixo, aqui vocês podem observar na questão 3, da página 47, nós temos dois trechos de um texto, o texto A e o texto B, certo? No texto A, ele pertence a Lígia, né? A Lígia Nunes, e o texto B, nós temos um texto que pertence a Fernando Sabino, tá? No texto A Lígia, ela usa verbos que vão nos dar indícios a respeito desse foco narrativo, em que momento ele está, se é narrador, se é o foco narrativo em terceira pessoa ou o foco narrativo em primeira. Tá. Ela usa os verbos falando assim, ela bota: acordei de repente com barulho esquisito, olhei para a janela, certo? Ela botou: olhei para as minhas mãos. E aí a gente pode observar através desse verbo que o texto A está se referindo ao foco narrativo em primeira pessoa, porque a Lígia está não sendo tão somente uma observadora, ela está sendo uma personagem, ela está contando a respeito da história da personagem. E aí no livro, ou melhor, no texto B, nós temos o texto de Fernando Sabino, quando ele fala a respeito da história, ele usa, né, assim, ele começa assim: ele carregava a pasta, não é? Ele fala desse jeito: deu uma corridinha para atravessar, olha só, ele carregava, logo se distraía com a vitrine, às vezes estando para olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. E aí a gente pode observar, através desses trechos, que o foco do livro, ou melhor, o foco narrativo do texto de Fernando Sabino, ele está diretamente ligado ao foco narrativo em terceira pessoa, em que o narrador ele não participa da história, certo? Então ele está em um foco narrativo em terceira pessoa como observador, ok? E aí vai ter as atividades decorrentes a respeito do assunto. Na página seguinte, que é a 48, nós vamos ter também uma observação bem divertida a respeito de Snoopy, não é? Essa tirinha aqui, deixa eu botar para vocês, na página 48, aonde vai contar uma história a respeito de Snoopy, né? E aí, a história vai contar o seguinte: ele vai dar traços a respeito da gente observar qual a finalidade ou em que momento é empregado o narrador. Nós temos os dois personagens, que é Charlie Brown, né? Charlie Brown e Snoopy. E aí Charlie Brown fala assim: e aí ele finalmente estava em casa com seu fiel cão adormecido aos seus pés. Charlie Brown continua. Viu? Alguns cães dormem aos pés de seus donos. E aí, nos dois quadrinhos a seguir, Snoopy pega um travesseiro e vai dormir ao lado dos pés de Charlie Brown, né? Senta ao pé de Charlie Brown. E aí, na letra B, ele fala o seguinte: no trecho do livro lido por Charlie Brown, qual é o tipo de narrador empregado? Como nós podemos observar, como nós podemos perceber que ele está usando, qual tipo de narrador está sendo usado, certo? E aí a gente vai ter uma ideia que é um narrador observador, porque ele fala assim, ó: e aí ele finalmente estava em casa com seu fiel cão adormecido aos seus pés. Ele está contando uma história a partir do que o narrador observa. A tirinha fala que ele estava aos seus pés, o cão ficava aos seus pés quando ele chegava em casa. E aí a gente pode observar esses traços a partir que a gente observa que está inserido o narrador observador, certo? Eu vou deixar para vocês as atividades referentes
a nossa aula do foco narrativo, que estão nas páginas, as atividades que estão na página 45, página 46, 47, 48 e 49. Existem 3 atividades dessas páginas que são para vocês criarem, tá? Algumas são para responder baseada nas imagens que estão nesse exemplo, e tem umas 3 questões que são para vocês criarem, tá? E aí na nossa live eu vou ter uma ideia mais ou menos de como é que vocês criaram essas histórias, tá? Fiquem bem, se cuidem e bons estudos!